Quando falamos de autenticação, nós queremos dizer que estamos falando em processo de verificação que o usuário, quando ele acessa um recurso na internet ou uma rede de computadores qualquer, ele precisa provar para o sistema que ele acessa que ele é a pessoa que ele diz que é. Este processo pode ter um fator único, ou seja, um fator único que prova que é ele, ou pode ter mais de um fator que prova que é ele. A autenticação de dois fatores é a mais usada. E neste vídeo eu quero mostrar como ela é feita e, consequentemente, entender que ela não é 100% segura e, mais importante ainda, como se proteger contra ataques que evitam o processo de autenticação de dois fatores, mostrando algumas técnicas usadas por hackers e como evitá-las. A autenticação pode ter vários componentes e a seguir são os três mais importantes e os mais comuns. Alguma coisa que você conhece, por exemplo, senha, PIN, PIN, chave de segurança, etc. Todos estes são códigos que você já sabe porque recebeu antecipadamente de alguma entidade ligada com o acesso que você está fazendo. Alguma coisa que você tem, celular, token USB, smart card, dongle, pode ser outros dispositivos. Todos são dispositivos que você possui e que geram um código no momento que você acessa um recurso. E o terceiro, alguma coisa que você é, por exemplo, biometria, ou, por exemplo, reconhecimento facial, reconhecimento do íris, ou comportamento, por exemplo, a forma que você anda pode até ser considerado como comportamento. Ou seja, qualquer coisa que caracteriza você de uma forma única. Usar mais de um fator do mesmo tipo não é tão seguro como usar fatores de tipos diferentes. Por exemplo, se você usa uma senha e posteriormente um código PIN, não é tão seguro como usar, por exemplo, senha e smart card. A seguir, vamos ver mais alguns critérios de classificação do tipo da autenticação. Número de fatores. Pode ser um fator único, ou seja, não é necessário mais de um fator para entrar no recurso que você quer acessar. Duplo fator, em inglês Two Factor Authentication, 2FA, é autenticação de dois fatores, e Multifactor Authentication, multifator, são dois fatores ou mais. Outra forma de classificação é a forma de implementação. Por exemplo, in-band. In-band é quando o canal de interagir com o usuário é o mesmo. Por exemplo, você precisa colocar uma senha para entrar num site e pelo mesmo site você precisa depois usar um código PIN. Out of band é quando você usa mais de um canal de comunicação com o usuário. Por exemplo, senha pelo site é confirmar uma página no aplicativo no celular ligado com o site que você acessa. Outro critério de classificação é o one-way ou two-way. A gente usa o termo em inglês one-way ou two-way porque isso é aceito como uma definição global. One-way significa em direção única e two-way significa nas duas direções. One-way, somente o servidor ou somente o cliente se autentica um para o outro. É o método mais comum de autenticação e geralmente é o cliente que tem que se autenticar para o servidor e não o contrário. No two-way, tanto o servidor como o cliente precisam se autenticar um ao outro.
Não é muito comum, mas é muito mais seguro e podemos usar métodos diferentes ou diferentes números de fatores em cada lado. Vamos ver como acionar a opção de autenticação de dois fatores. Por exemplo, acessando sua conta Google a partir de qualquer navegador, você escolhe a opção Segurança e no lugar mostrado aqui no slide, você aciona a função de autenticação de dois fatores ou de dois passos, como é chamada alternativamente. Mais para baixo, você pode ver que já tem duas opções escolhidas para o segundo fator, celular e e-mail, mas vamos ver também como gerar mais fatores e mais opções de segundo fator. Eu quero mostrar um ataque muito simples, mas usado frequentemente com bastante sucesso pelos hackers. Este tipo de ataque sequestra a conta da vítima, como vamos poder ver, evitando a necessidade de saber o primeiro fator, que neste caso é a senha, e convencendo a vítima a enviar ao hacker o segundo fator, que neste exemplo seria um código de verificação enviado pela Google ao celular da vítima. Aqui é possível ver uma imagem de um texto SMS que o hacker envia a uma vítima, avisando que foi detectada uma tentativa suspeita de acesso à conta da vítima e que a Google vai enviar um código de verificação de uma conta de suporte da Google, e este código precisa ser preenchido como resposta a esta mensagem que agora nós estamos exibindo na tela, para reforçar a tendência da vítima a responder. O final da mensagem exibido ao lado direito, como destaque, está alegando que a conta será bloqueada caso o código não for enviado. Na página da Google, o hacker entra com o e-mail da vítima e aperta próxima. Quando ele é solicitado a colocar sua senha, ele escolhe esqueceu a senha e clica no próximo. Em seguida, ele escolhe recuperar a senha via celular e desta forma a vítima recebe um código SMS verdadeiro vindo da Google. Se ele cair neste phishing, ele vai responder o SMS do hacker previamente enviado para ele como código de verificação que recebeu genuinamente da Google. E o hacker poderá sequestrar a conta da vítima. Quero mostrar outras formas de uso de segundo fator de autenticação usando a conta da Google como exemplo, porque a conta da Google realmente fornece gama amplo de opções para a configuração de segundo fator. O Google Prompt é o padrão, executado por notificação que você precisa confirmar, geralmente sim ou não. Pode vir através de aplicativos da Google, como por exemplo YouTube ou outros, e você somente deve confirmar se é você ou não é você, sim ou não. Recuperação através de uma senha mais antiga. Quase ninguém lembra de senhas antigas e por isso é pouco usado. Recuperação via e-mail é uma opção razoável. Códigos de verificação via SMS ou chamada telefônica.
Já falamos disso e códigos de verificação são muito vulneráveis, como já mostrei antes. Mesmo a Google recomenda tomar cuidado com esta opção, usando como segundo fator. Códigos de retaguarda. Você pode baixar um conjunto de códigos de 8 dígitos. Cada um pode ser usado uma vez só e eles precisam ser guardados em em lugar seguro. São mais usados para caso seu celular é roubado. O app Google Authenticator. O app Google Authenticator substitui o envio de códigos de verificação, que, aliás, como é o caso de códigos de retaguarda que acabei de falar. E desta forma, ele pode te autenticar mesmo quando seu celular não está ligado, porque é instalado no seu computador. Chave de segurança pode vir já integrado com o celular ou pode ser um aparelho que conecta via Bluetooth ou pluga diretamente na porta USB do celular e possui uma chave reconhecida pelo recurso que você tenta acessar. Aqui, por exemplo, você vê a tela da opção de recuperação via senha mais antiga, que nós já falamos que é pouco usado porque ninguém lembra a senha mais antiga. E ao lado direito, a opção de recuperação via e-mail. Como configurar as opções de segundo fator na conta da Google? No menu Security da conta da Google, somente clicar na seta Two-Step Authentication, ou autenticação de 2 passos, e podemos receber a tela onde podemos adicionar os fatores explicados no slide anterior. Aqui vocês podem ver todas as opções que nós conversamos. Sugestões de defesa para este tipo de ataque. Inicialmente, eu recomendo prestar atenção às mensagens de recuperação de acesso. Analisar bem a mensagem recebida, supostamente sobre a necessidade de verificar se você acessou a conta ou não. Dificilmente você vai ser orientado para responder um código através de SMS, como era o caso que eu demonstrei. Evite verificação através de SMS. A recuperação de acesso via SMS é muito vulnerável. Qualquer pessoa pode se apresentar como qualquer pessoa porque no SMS não há como identificar a pessoa que enviou o SMS. Procura evitar usar SMS como segunda autenticação, mas se usar, nunca responde o código enviado respondendo outra mensagem de SMS que te pede fazer isso. A seguir, vamos ver outras formas de ataque que evitam autenticação de 2 fatores e como evitá-los. Vamos ver agora um outro tipo de ataque chamado sequestro de sessão. Este ataque é executado através de um conceito chamado Man in the Middle. Man in the Middle é homem no meio e, na verdade, o atacante consegue entrar entre a vítima e o recurso que ele acessa ou em rede ou fora da rede. Nesse tipo de ataque, não é importante o processo da autenticação, porque a pessoa que executa esse tipo de acesso
de ataque, ele somente quer pegar o token de acesso gerado pelo servidor após o processo de autenticação. Ou seja, o processo da autenticação não é importante nesse caso, porque com esse token de acesso, nós podemos já acessar o recurso que a vítima quis acessar. Aliás, inside da web, este token de sessão, também chamado token de acesso ou cookie, e geralmente ele serve somente para a sessão que está em andamento. Neste exemplo, eu quero mostrar de novo que existem formas que contornam o processo de autenticação de dois fatores para conseguir acessos restritos. Aqui vamos ver o conceito em formato gráfico e em vídeo separado mostrarei o processo feito no computador do hacker e da vítima. Neste exemplo de ataque man in the middle, homem no meio, o atacante já entrou na rede da vítima e fica no meio entre a vítima e o servidor que a vítima acessa. Neste tipo de ataque, ele não se importa com o processo de autenticação, como já foi mencionado. Inicialmente, a vítima passa a informação da autenticação através do atacante ao site da web. O atacante somente transfere para o servidor que completa a autenticação e em seguida passa o token da sessão para o atacante que sequestra a sessão da vítima. A informação do token da sessão não é nada mais do que um arquivo de texto passado do servidor à vítima quando termina o processo de autenticação e através do token da sessão, o hacker pode acessar a sessão. Eu mostrei este ataque em circunstâncias que o hacker já está na rede da vítima, porém o mesmo conceito pode ser aplicado através de um phishing, quando o hacker gera uma página fake de um site conhecido e sequestra sua sessão quando o site verdadeiro envia o token da sessão para a vítima. A diferença é que quando o atacante está dentro da rede da vítima, ele não precisa da etapa do phishing, que é necessária quando ele está fora da rede. Podemos ver isso graficamente da seguinte forma. Vamos ver agora como é feito o ataque de sequestro de sessão via phishing. A versão mostrada é similar à versão anterior. Nos dois casos, o token da sessão, também chamado cookie, é sequestrado, mas neste exemplo, o hacker não está dentro da rede da vítima. Ele está fora e sequestra o token via phishing. Geralmente é enviado um e-mail à vítima que incentiva a vítima de clicar em algum link para entrar em site falso, que serviria para capturar o token da sessão que o site verdadeiro vai enviar para a vítima após o término do processo de autenticação feito entre a vítima e o site verdadeiro, via o site fake do atacante, como é possível ver no desenho. Ou seja, o site, a página fake do site que o hacker cria somente serve para transferir as credenciais, o processo de autenticação de dois fatores para o site verdadeiro, que em seguida gera o token de sessão e esse token de sessão é sequestrado pelo atacante. Nos dois exemplos que eu mostrei, quando o token é recebido,
o hacker vai copiar o token que é um texto simples, que ele intercepta, ele vai entrar na função de Developer Tools, ou ferramentas de desenvolvedor, no menu de navegador, e através desse submenu de ferramentas de desenvolvedor, ele escolhe a função console, onde ele vai colar aquele texto do token que ele copiou e que vai clicar Enter. Em seguida, ele vai fechar o console, entra na página do site e somente refresca a tela sem colocar nenhuma senha ou login. E já está dentro do site, da conta da vítima. A melhor proteção contra este tipo de ataque é treinar a identificar phishing quando ele acontece e, desta forma, evitar clicar em links que causam esse tipo de ataque. Estas formas referentes a phishing eu já mostrei em vários outros vídeos e recomendo revisá-los, porque eles estão constantemente atualizados e eu acrescento várias novidades nesses vídeos, então eu recomendo periodicamente revisar esses vídeos e a intenção é sempre tentar e evitar a cair em ataques que envolvem phishing. Mais informações podem ser encontradas no meu livro Contra a Espionagem na Amazon em formato de e-book ou livro físico. Se o vídeo foi útil para você, não esqueça de dar um like e inscrever-se no canal. Se clicar no sino, você vai receber avisos sobre novos vídeos. Espero te ver no próximo vídeo.